O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram esse caso. Mestre, Moisés deu-nos uma prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos essa missa de ação de graças pelos 19 anos de sacerdócio do nosso pároco, Padre Overlan. Padre Overlan, que foi recebido no seminário de Cuiabá por Dom Bonifácio, providencialmente foi ordenado no dia de São Bonifácio. Ele sempre gosta de recordar esta coincidência da providência divina e, desde então, começou a alimentar uma grande devoção por São Bonifácio. A providência divina também hoje nos deu uma carta magnífica, a primeira leitura, para meditarmos a respeito do sacerdócio. A carta de hoje nos diz, São Paulo, e diz para o Padre Overlan, aquilo que todo padre deve fazer no aniversário de sua ordenação. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos, diz São Paulo àquele que lhe ordenou, Timóteo. Vejam, reavivar a chama do dom de Deus. Na ordenação sacerdotal, o bispo, ao pronunciar as palavras consecratórias em que faz com que aquele rapaz se torne um sacerdote para sempre, para toda a eternidade, o bispo diz: infundi nele o espírito de santidade. Esta é a chama do amor, do dom de Deus, que São Paulo se refere aqui. Ou seja, a santidade é uma união com Cristo. Nós nos unimos a Cristo e ter em nós o mesmo coração, a mesma alma, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele faz isso. A chama do Espírito Santo faz isso na alma. Todos nós pelo batismo, todos nós pela crisma, recebemos o dom de Deus, o Espírito Santo, uma chama do dom de Deus que faz com que nós estejamos unidos a Cristo. O Espírito Santo, como a alma une os membros do corpo, nos une a Jesus. A função, a razão do Espírito Santo é unir intimamente
nossa alma com a alma de Cristo. Todos nós, batizados e crismados, unir a nossa alma com a alma de Cristo. Esse é o dom do Espírito Santo. Essa é a chama do amor de Deus. Esse é o Espírito de santidade. Acontece, porém, que o sacerdote recebe isso para uma função. E a função do sacerdote é exatamente trabalhar, se entregar, se oferecer para que esse corpo de Cristo cresça cada vez mais, ser instrumento disso. Então, se você não está entendendo, vamos dizer de forma mais clara. Nós viemos a esse mundo para uma coisa. Não duas, uma. Nos unir a Jesus. E ser com Ele, para usar a metáfora de São Paulo, um só corpo. Como que um corpo fica unido? Quando a pessoa morre, você tira a alma, o corpo esfarela. O corpo permanece unido porque tem uma alma. Então, nós que somos cristãos, podemos fazer essa comparação, essa analogia. Deus, lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem a felicidade eterna e perfeita. A felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. O Filho veio. E veio para quê? Para que a partir da encarnação de Jesus Cristo, um homem estivesse tão unido a Deus, que ele pudesse agir divinamente. Quando a gente olha para o homem Jesus, o que nós vemos é Deus num homem. É Deus agindo claramente, divinamente num homem. A partir de Jesus, um homem, uma alma humana, conhece Deus, de certa forma, como Deus se conhece, e ama Deus como Deus se ama. União da natureza humana, de um homem com Deus. E agora? Bom, o projeto de Deus não para por aí. Ele envia o Espírito Santo para que nós nos unamos a Cristo. O Espírito Santo vem para unir a nossa alma à alma de Cristo, dar ao nosso conhecimento o conhecimento que Cristo tem de Deus. A alma humana de Cristo está unida à nossa alma, na fé, e dar a nós o amor que a alma de Cristo tem. Ou seja, a nossa alma, o nosso amor da nossa alma está unido com a alma de Cristo, com o amor que Ele tem por Deus, na caridade. Esse mistério é aquilo que nós chamamos comumente de Sagrado Coração de Jesus. Vamos celebrar depois da manhã. É a alma de Cristo, com toda aquela chama de amor divina, uma alma humana que ama a Deus. Nós somos chamados a participar disso, pelo batismo, pela confirmação, nós somos introduzidos nisso. Mas quem é que nos introduz? Jesus podia fazer isso diretamente, mas Ele não quis. Ele escolheu apóstolos, Ele escolheu homens que estivessem mais unidos ainda a Ele, mais unidos por essa chama do Espírito Santo, pelo sacramento da ordem, é o sacerdote. E daí vocês entendem o quanto o sacerdote deve buscar
essa união com a alma de Cristo, ou seja, a santidade. Infundi, diz o bispo, neles, nos que estão sendo ordenados, nele, o Espírito de santidade. Ou seja, o Espírito Santo que une, que gruda a alma do Padre com a alma de Cristo. E com uma união diferente daquela dos fiéis leigos. Porque se você disser, isto é meu corpo, nada acontece. Se o padre disser, isto é meu corpo, é Cristo quem está dizendo. Vejam a união. O padre é instrumento na mão de Cristo. O Cristo usa a palavra do padre para dizer, isto é meu corpo. Usa o padre. Mas o padre não pode fazer isso somente como um cadáver. Ele tem que fazer isso com a alma, com a intenção dele. O Espírito Santo está ali unindo o sacerdote a Cristo na Eucaristia. Se você, leigo, disser, eu te absolvo dos teus pecados, nada acontece. Nada. Absolutamente nada acontece. Mas porque o bispo um dia impôs as mãos no sacerdote e disse, infundi sobre eles o Espírito da santidade, porque uniu a alma do Padre à alma de Cristo, então acontece o perdão dos pecados. Então, por isso, o Padre tem esse dever que São Paulo coloca e exorta aqui na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo. Exorto-te. É uma exortação. Está puxando a orelha. Exorto-te a reavivar. Porque a chama está lá. O caráter sacerdotal é indelével, ninguém pode tirar. Mas precisa ser reavivado o dom de Deus que recebesse pela imposição das mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. O que é timidez aqui? De medo, de temor. Uma pessoa tímida, ela fica com medo. A timidez é uma forma branda, leve de medo. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Vejam o que São Paulo diz aqui. Um espírito de sobriedade, quer dizer, o padre precisa viver verdadeiramente a pureza do celibato, a pureza nos prazeres da carne, essa é a sobriedade. A concupiscência, o concupiscível. Fortaleza, o padre precisa verdadeiramente ter coragem, não ter medo, usar o irascível a serviço de Deus. Então vejam o que São Paulo diz, tanto o concupiscível como o irascível precisam estar ordenados no Padre. E o espírito de amor. Uma vez ordenadas as paixões desordenadas, aí a caridade pode aparecer. São Paulo está dizendo aqui aquilo que todo mundo deveria saber. Se você quer crescer espiritualmente, não basta só você deixar os pecados mortais. É de se esperar que você já tenha superado isso. Quando eu vou atender confissões,
Eu não me surpreendo quando um fiel vem com um pecado mortal. Porque é normal, infelizmente. Então pode vir sem timidez. Mas ao mesmo tempo algo dentro de mim diz assim, ainda. Sabe por quê? Porque graças a Deus muitos fiéis vêm ao confessionário e se confessam sem nenhum pecado mortal. E eu estou dizendo isso para aqueles que ainda lutam com o pecado mortal, para entender, gente, chega, para com esse atraso. Uma vez que você está tranquilo com os pecados mortais, o que é que você tem que fazer? Caprichar na pureza e na paciência. Sobriedade e fortaleza. Pureza e paciência. Senão você não cresce espiritualmente. A primeira coisa que as pessoas fazem quando crescem espiritualmente, você começa a notar que a pessoa fica mais pura. Aquelas piadinhas maliciosas, aquela coisa sempre de duplo sentido, aquele negócio vai desaparecendo. Essa parte ainda é mais fácil. Depois vem a parte mais difícil. A paciência. É isso que São Paulo diz aos padres e diz a vocês também. Então, nossa santa vocação, ela é uma vocação que vem desde toda a eternidade. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras. Misericórdia, o que é que nós fizemos para merecer ser padre? Nada. Não foi? A vocação sacerdotal não foi nada que nós merecemos, mas é em virtude do seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Então, meus queridos, poderíamos ir longe, porque toda a página desse primeiro capítulo de 2 Timóteo daria um retiro sacerdotal. Mas gostaria somente de pedir a Deus, nosso Senhor, que pela intercessão de São Bonifácio, renove, reavive a chama do amor de Deus, do Espírito de Santidade, que foi infundido no coração de Padre Overlan no dia de sua ordenação sacerdotal, há 19 anos atrás.